seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. A tradição de comprar ovos de chocolate nesta data, na Semana Santa, está cada vez mais distante da população ou da maioria dos brasileiros. É que os preços estão pela hora da morte. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede Ita e o Ponto a Ponto está começando. E o nosso convidado da semana é o novo comandante do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, com sede em Campina Grande, o Tenente-Coronel Vicente de Paulo Campos Júnior. O Coronel Campos está há cerca de 4 meses no comando da unidade do Exército Brasileiro em Campina Grande e veio bater um papo conosco na semana do Dia do Exército para nos contar como é que está vivendo agora em Campina Grande. Seja bem-vindo ao programa, Coronel. Obrigado, Paulo. Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui no seu programa e poder falar um pouco da minha carreira, da minha trajetória até aqui. Campina Grande foi uma escolha ou foi uma designação? Foi os dois, né, Paulo? O Exército ele procura conciliar a escolha do comandante, do futuro comandante, com a necessidade que o Exército tem, encaixando pelo perfil de cada um, já adequando para aquela unidade onde ele vai servir. A sua naturalidade, Coronel? A minha naturalidade é Formiga, no interior de Minas Gerais. Formiga. Fica na área de... Fica próximo de Belo Horizonte, a 200 quilômetros. Né? Perto da capital. No centro-oeste do estado. E a opção pela vida militar, se deu de que modo? Isso. Eu, desde criança, minha mãe ela falava que eu já gostava de brincar daqueles bonequinhos, né? Os soldados de guerra e assim por diante. E assim eu fui trilhando, né? Apesar de não ter nenhum parente militar, mas lá na minha cidade já tem uma certa tradição de militares. Então sempre tinha ali algum militar que estava em alguma escola de formação, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e eu ia conversando com eles e buscando entender, e assim foi despertando essa vocação. Minas tem a ESA, né, que é a Escola de Sargento das Armas, está em Três Corações, né? Isso, tem a Escola de Sargento das Armas, inclusive ela está sendo transferida, né, daqui a alguns anos aqui para a região da Grande Recife, mas ali são formados os sargentos de carreira do Exército. E o seu ingresso foi no Colégio Militar ou foi fazendo um curso para entrar na AMAN? Como eu disse, eu não tenho nenhum parente militar. Então, eu não tive acesso ao Colégio Militar, até porque o Colégio Militar mais próximo fica na cidade de Belo Horizonte. E até o meu ingresso no Exército, eu morei na cidade de Formiga. Na verdade, eu prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar da Aeronáutica, né, da Força Aérea. E eu acabei sendo aprovado inicialmente na Escola de Preparatória de Cadetes do Ar. E depois de um ano que eu fiquei lá, eu prestei novamente o concurso para a Escola do Exército e assim eu ingressei na Escola do Exército. Cadetes é Pirassununga, não? A Cadetes do Ar é em Barbacena. Então, na época, era só o terceiro ano, que era em Barbacena, e depois eram 4 anos na Academia da Força Aérea em Pirassununga, né, onde são formados os pilotos e a infantaria e a intendência da aeronáutica. Mas aí eu não cheguei para Pirassununga, eu prestei novamente o concurso, fui aprovado para o Exército e acabei ingressando na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, né? Eu não fiz cursinho, eu estudei por conta própria, né? Peguei o edital do concurso, fui estudando ali. E eu acho que isso é até um incentivo para aqueles que querem adentrar a carreira militar, que é possível para todo mundo, né? Não precisa ter um parente militar, não precisa necessariamente ter feito colégio militar, mas basta, né, ter disciplina, força de vontade, perseverança e estudar bastante. Agora não é fácil, é uma concorrência muito grande, né, Coronel? É uma concorrência grande. As suas notas foram sempre boas no ginasial, no segundo grau? Sim, eu sempre busquei ter boas notas nos colégios, era um dos primeiros da turma, e isso fruto de muito esforço, né? Não é que eu sou diferenciado na parte intelectual, é que sempre eu fui muito esforçado, procurava ter uma carga horária de estudo diária. Por exemplo, quando eu estava estudando para o concurso militar,
eu fiquei cerca de 1 ano estudando 4 horas por dia só para o concurso, né? E assim eu logrei êxito, graças a Deus. Mas precisa de dedicação, com certeza. E em Campinas ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano em Campinas, depois, naturalmente, quem é aprovado vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, no interior do Rio. Ali é feito o curso superior de Ciências Militares, né? E a partir daí ele é declarado oficial do Exército, a partir dessa aprovação. E é designado para alguma cidade, alguma unidade do país. Eu fui designado primeiramente para Natal, aqui no Rio Grande do Norte, onde permaneci 3 anos. Depois eu fui movimentado para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ali o quartel ele é especializado em montanhismo. De Juiz de Fora eu fui para Altamira, no interior do Pará. Fiquei 2 anos por lá, já é uma unidade especializada em operações na selva. E de Altamira eu fui realizar o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é um curso para capitães, onde você é habilitado a se posicionar no Estado-Maior de um batalhão. Fiquei 1 ano fazendo o curso de aperfeiçoamento. Dali eu fui para o 5º Batalhão de Infantaria Aeromóvel, que fica na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. Foi a cidade que eu fiquei por mais tempo. Então, a vida militar ela tem essa característica de ele estar sempre se movimentando, né? Fica um tempo num lugar, fica um tempo no outro. Isso acaba dando um conhecimento maior da cultura, né, do nosso país, um conhecimento maior das regiões. E você vai também se movimentando por diversos quartéis, cada um com a sua especialidade, sua especificidade, né? Dali de Lorena, depois de 5 anos, eu voltei para o Pará, para a cidade de Marabá. E da cidade de Marabá eu prestei outro concurso para a Escola de Comando Estado-Maior do Exército. A ECM. É lá na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha, na Urca. Fiquei 2 anos lá e dali eu fui para Caçapava, interior de São Paulo, retornando para o interior de São Paulo. De São Paulo eu fui para Belo Horizonte, voltei para Minas Gerais e de Belo Horizonte eu fui designado comandante. Uma passagem também interessante da minha carreira foi que, quando eu estava em Lorena, eu fui designado para a missão de Força de Paz da ONU. No Haiti. No Haiti. Fiquei Passou 6 meses quanto tempo lá? 6 meses. Uma experiência interessante, né? Uma experiência única e eu sou muito grato ao Exército por ter tido essa experiência. Agora, coronel, a gente sabe que a vida militar, eu fui militar e tenho essa concepção, não é para qualquer um. Nem todo mundo se adapta. O fato do senhor não ter nenhum parente, nem um tio, nem um pai, ninguém na carreira militar, isso lhe causou algum problema de chegar e se adaptar ou a sua vida já era disciplinada, mesmo em família, mesmo em casa? Eu sempre tive uma vida bastante disciplinada, né? A minha mãe, ela sempre procurou dar rotina, dar horários, né? Cada um fizesse alguma atividade em casa, já com arrumar a cama, cuidar, às vezes, de alguma limpeza da casa. Mas é claro que a vida militar, por mais, às vezes, até que a pessoa seja filho de militar, ela tem especificidades que são bem diferentes da vida do civil, né? Então, todo mundo ele tem um período que ele precisa de adaptação, né? E acho que todo mundo não é isento disso e precisa desse tempo de adaptação. Pois bem. É casado, tem filhos? Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, né? Eu já sou casado há 16 anos. Cada um nascido no estado ou não? Assim, eu tenho uma filha, a filha mais velha nascida em Altamira, a filha do meio nascida em Lorena. Paraense, paulista. Isso, e o filho mais novo nascido em Caçapava. Então, 2 nascidos no interior de São Paulo e uma no Pará. Pois bem. E Campina Grande, o senhor já conhecia, já tinha ouvido falar? Como é que foi isso? Quando eu servi em Natal, eu vinha, às vezes, para alguns exercícios aqui no batalhão e conhecia a cidade, né? Mas era um conhecimento de passagem, né? Então, depois de 20 anos, eu retorno para cá e encontro a cidade e uma cidade muito bela, né? Muito bem estruturada. É o seu primeiro comando? Isso, é o meu primeiro comando. Graças a Deus. E como é que foi para chegar aqui, para se instalar? Primeiro vem naquela espécie de, digamos, de destacamento precursor para conhecer, para se ambientar, como é que foi? Isso, eu cheguei dia 2 de dezembro, né? Eu vim antes da minha família justamente para fazer esse reconhecimento, vamos dizer assim.
E aí eu já fui preparando, né, a parte de mudança e assim por diante, conhecendo o quartel. Fiquei 15 dias antes no quartel, já entendendo como que era a sistemática, o funcionamento do quartel. E a partir daí houve a passagem de comando dia 17 de dezembro de 2024. Recebeu do Coronel Pablo, né? Do Coronel Pablo. Pablo foi para o Rio? Ele foi para o Rio fazer o curso de altos estudos de política e estratégia na Escola Superior de Guerra, lá na URCA também. Tudo bem. E como foi que Campina Grande lhe recebeu, digamos assim? Qual o seu sentimento nesse instante? Campina Grande, ela me recebeu, vamos dizer, de braços abertos, né? Um povo muito acolhedor. Logo na primeira semana, eu já me senti em casa, que todas as pessoas que eu tinha contato me recebiam da melhor forma e eu já me senti em casa e eu tenho gostado muito de morar aqui na cidade. Para mim, foi uma surpresa, né? A cidade ela me surpreendeu positivamente, muito mais do que eu esperava. As crianças já estão estudando? Estão estudando, todos os 3 filhos já estão estudando, estão adaptados, graças a Deus. Muito bem. E o quartel, as instalações em si? O senhor já tinha vindo aqui para alguns exercícios, mas coisas rápidas. Em que estado encontrou as instalações? Isso. O quartel estava muito bem conservado, né? Os quartéis do Exército, a gente tem essa característica e às vezes são quartéis. No nosso caso, é um quartel já de mais de 50 anos, né? Mas a gente tem a característica de ir conservando o quartel, né? Fazendo manutenção periódica e assim também ele estava da melhor forma que podia estar. E as instalações, já falamos, a questão dos equipamentos também, tudo a contento? Isso. Os equipamentos, o Exército, periodicamente, ele vai modernizando, vai trazendo equipamentos novos e a gente está nessa fase de transição. No segundo bloco, a gente vai falar mais sobre a turma que incorporou e em que situação o senhor recebeu esses jovens, mas a gente, sobre contingente, quando o senhor chegou, a turma que incorporou ano passado já tinha sido licenciada ou ainda estava? Não, normalmente a turma ela chega, oficialmente ela começa a partir de março, mas ela já começa um período de adaptação em fevereiro. E depois, a partir de janeiro do outro ano, essa turma começa a fazer uma transição, né? São 3 levas a gente chama de baixa, né? Que na verdade é o retorno desses militares para a vida civil. Então, há uma baixa em janeiro, uma em fevereiro e outra em abril. Muito bem. A gente vai, então, concluindo esse primeiro bloco do Ponto a Ponto com o Tenente-Coronel Vicente de Paulo Campos Júnior, que é o novo comandante do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado. E vamos falar no bloco seguinte também sobre o Dia do Exército. Para você que está nos assistindo no sábado, é hoje. Para você que está nos assistindo na sexta, fique sabendo que o Dia do Exército é 19. Para você que está no sábado também vai se situando aí. A gente fala com o coronel logo após os nossos comerciais. As mensagens são bem rápidas. Ei, você aí, sabadão, feriadão, é dia de IT Games, viu? 2 horas da tarde eu tô chegando com as novidades dos jogos digitais e no programa a gente vai ver que Indiana Jones e o Grande Círculo foi lançado para o PS5. As novidades do modo Reload do Fortnite, o novo modo Stadium de Overwatch 2. E a Nintendo deu mais detalhes de Mario Kart World. Portanto, espero vocês, canal 18.1 na Rede Ita e também no YouTube você pesquisa IT Games Rede Ita e acompanha o nosso programa. A gente faz 35 mil escolhas por dia e eu escolhi a medicina da Unifacisa. E não é papo de ator. É papo de quem está aqui há 4 anos, aprendendo com quem mais entende de medicina. E ainda tem uma metodologia internacional que me ensina a cuidar das pessoas sem descuidar da minha saúde mental. E sabe por que eu escolhi falar isso pra você? Porque agora a escolha é sua. Unifacisa, medicina na prática, certeza no futuro. Bem-vindo ao Nildo Utcoafia. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Utcoafia, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping.
Na Otto Mais, você encontra as melhores soluções para a perda auditiva. Fonoaudiólogos especializados e capacitados. Teste gratuitamente os melhores aparelhos auditivos, que vão restaurar sua comunicação e conectar você ao seu celular. Consulte seu médico e agende seu atendimento pela central ou WhatsApp. Otto Mais. Quem ouve bem, vive melhor. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Toda noite o nosso encontro é com você. Aqui no ITN você fica informado sobre o que acontece em Campina Grande e no nosso estado. O nosso compromisso é apurar os fatos e trazer a informação de forma responsável, porque o jornalismo feito com verdade é a principal ferramenta contra a desinformação. Então vem se informar com a gente, ITN, de segunda a sexta às 6h20 e no sábado às 7 da noite. Estamos de volta com o Ponto a Ponto, agora em seu segundo bloco. Depois da folga, desde quinta-feira, muita gente só voltará ao trabalho terça-feira agora. Sabe por quê? Porque, além do feriadão da Semana Santa, tem o feriado de 21 de abril, data nacional de Tiradentes, que será na próxima segunda-feira. E é porque cassaram o mandato do feriado de 22 de abril, que é o descobrimento do Brasil. Antes era feriado 21 e feriado também 22. Uma verdadeira festa neste país, onde precisa se produzir cada vez mais, mas o povo adora um feriadão, adora uma folga, adora uma festa. E a gente vai ao segundo bloco do Ponto a Ponto com o Tenente Coronel Campos, que é o novo comandante do 31 Batalhão de Infantaria Motorizada. Eu tenho certeza que o senhor, antes de vir para cá, deu uma estudada na origem do batalhão. Sabe de onde ele veio, não sabe? Sim, sim. O batalhão ele vem de Caicó, né? E ele já passou por uma época que era um batalhão de engenharia, depois um batalhão de infantaria. Então, normalmente os batalhões eles vão fazendo essa transição ao longo do tempo, até que ele chegue na situação que está hoje, que normalmente é a situação mais adequada dentro da conjuntura do Exército. Tendo servido em Natal, chegou a visitar o primeiro BEC lá em Caicó alguma vez, não? Eu visitei também nessa vinda, né? Agora, em dezembro, um companheiro de turma, ele assumiu o comando lá e aí eu estava presente nessa assunção de comando. Vou lhe passar um pouquinho da história daquele batalhão, porque eu conheço, servi lá. O batalhão, numa época, ele foi deslocado para São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e o quartel ficou desocupado. Então, o comando militar, na época era comando militar do Nordeste, não sei se ainda é, né? Isso, não, era quarto exército aqui na época. É. O quarto exército pegou a primeira companhia de um batalhão de Recife e jogou para Caicó. Transformou na 7ª Companhia de Infantaria Motorizada. Campina tinha a 5ª e lá virou a 7ª. E foi lá que eu servi. E essa 7ª deu origem ao 31, foi transformado em 31. O 31 veio para Campina, a 5ª Companhia aqui foi extinta, né? O 31 se instalou e o BEC voltou do Amazonas para Caicó, outra vez, ficou em engenharia novamente. Passei um tempão ali naquele Seridó Potiguar. Seridó. Pois é, coronel, e a turma que chegou aqui, que avaliação o senhor faz assim do nível que Campina Grande entrega para o serviço militar obrigatório? Isso. A gente tem um processo de seleção, né, bastante rigoroso, um sistema de seleção bastante rígido, em que a gente vai selecionando o melhor recurso humano para que possa servir. E o soldado de Campina Grande, eu tenho achado um soldado diferenciado em relação a outros locais. Nós temos tido poucos problemas, né, disciplinares, é um soldado disciplinado, um soldado interessado em aprender, em fazer o certo. Então, eu considero que o nível intelectual é acima da média, do restante do que eu tenho visto aí. Essa turma que entra no serviço militar obrigatório,
mesmo estando servindo lá como conscrito, como recruta, esse povo tem possibilidade de seguir na carreira militar? Isso. Obrigado pela pergunta. O militar que entra, né, como conscrito, ele é feito uma seleção e ele vai chegar no máximo a terceiro sargento. Então, algumas seleções também, a partir do tempo que ele vai ficar no quartel, ele pode ser promovido a cabo e depois a terceiro sargento. Mas é uma porcentagem pequena. É interessante falar para o telespectador que a pessoa que entra pelo serviço militar obrigatório, o serviço militar inicial, ele vai ficar somente 8 anos. Então, ele é considerado um militar temporário. Às vezes é perguntado assim, mas qual que é a função disso aí? A função é formar reserva mobilizável. Então, o país ele tem uma quantidade de militares de carreira e a gente tem uma reserva mobilizável por, no mínimo, 5 anos. Havendo necessidade, né? Havendo necessidade, pode se estender isso aí, para, em caso de guerra, essa reserva mobilizável ser acionada. Então, é como se a gente trabalhasse num tempo de paz para atuar e treinar o pessoal da reserva para atuar na parte necessária para o tempo de paz. Houvesse um efetivo de carreira, né, e que conta com a ajuda desse efetivo mobilizável para, quando ele retorna para a reserva, ele pode ser acionado ou não em caso de guerra. Perfeito. Mas durante o tempo em que está servindo, o soldado recruta, ele tem possibilidade de se inscrever também em cursos que o Exército oferece, que a Força oferece? Isso. A gente tem o projeto Soldado Cidadão. Aqui na cidade de Campina Grande, por exemplo, nós temos um convênio, né, uma proximidade com o SENAC, com o SESC, e a gente tem procurado, né, proporcionar para esse jovem diversos cursos profissionalizantes. Né? A gente faz isso aí, que qual que é o grande objetivo? É quando ele retornar após 1 ano ou até 8 anos de serviço, quando ele retornar para a vida dele, civil, ele possa ter já um pontapé inicial de alguma profissão. Isso. E para se inscrever nos cursos como o senhor entrou, ele estando aqui, isso atrapalha, isso dificulta ou não? Isso, ele vai conciliar, né, o tempo que ele está no quartel com o estudo dele, mas não somente o militar que está servindo, porque às vezes o telespectador, alguma pessoa, ela tem o sonho de ser militar, o jovem ele tem o sonho de ser militar, e ele vai para a comissão de seleção e por algum motivo ele fica no excesso de contingente. Então ele não precisa perder essa esperança de ser militar. Ele estando dentro da idade, né, que ainda pode prestar o concurso, ele vai estudar e vai prestar o concurso para diversas áreas que tem. Então, eu até indico, né, que cada um que tem esse interesse em ser militar de carreira, ele acesse o site oficial do Exército, o www.eb.mil.br. Ali, lá embaixo, na página inicial, vai ter um link escrito Junte-se a nós. Então, vai ter as várias formas de ingressar na carreira militar, tanto para ser temporário quanto para ser de carreira. E assim vão ter vários cursos. Desde o concurso, que é específico para quem já tem o ensino médio e vai fazer um ensino superior dentro do Exército, ou quem já tem o curso superior e já vai entrar, né, exercendo essa função como dentro daquela atividade dele, né? Dentro da atividade. É o odontólogo, é o advogado, isso, é o jornalista, aí, né? Isso, tem vaga para odontologia, farmácia, médico, o advogado, para nutricionista e assim por diante. Esse pessoal também tem um tempo em que ele fica na força? Isso, esse pessoal tanto tem o temporário, a mesma coisa, de 8 anos, quanto também tem o que presta carreira e ele vai ficar até aposentar. E segue, né? E segue carreira, podendo chegar até os mais altos postos. A gente sabe que no Brasil hoje tem muita violência e que muitos jovens, infelizmente, eles são de origem nesses lugares onde, né, o crime impera e nasce vendo briga, confusão, morte, assassinato, enfim. Que tipo de cuidados o Exército tem na seleção desses jovens para que a força, digamos, não receba pessoas indevidas? Isso. Toda vez que nós temos esse período de seleção, então dentro do período de seleção tem também vamos dizer, uma investigação social, em que a gente verifica, né, os antecedentes daquele jovem, a gente verifica se houve algum tipo de problema com ele relacionado a isso aí. E assim também a gente faz um crivo, filtro, uma triagem, uma triagem com relação a isso.
Coronel, o dia do Exército é 19, mas esse ano a comemoração foi antecipada, Semana Santa e tal. Foi na última quarta-feira. Eu gostaria que o senhor falasse como é que foi essa solenidade, o que os senhores programaram. Isso. Uma grande preocupação do Exército é se aproximar cada vez mais da sociedade brasileira. Então, sempre que a semana do Dia do Exército, que o Dia do Exército é 19 de abril, como você bem colocou, e também a Semana do Soldado, que é a semana do dia 25 de agosto, todos os batalhões, todas as unidades, elas fazem uma série de atividades com o intuito dessa proximidade com a população. Então, o nosso quartel, por exemplo, desde segunda-feira, na verdade, desde a semana passada, nós vemos com atividades, fazendo palestras em escolas, né? Então, alguns militares vão em escolas. Isso é um projeto que eu quero manter até o final do ano. Cada semana, os militares irem em alguma escola para falar sobre os modos de entrada na carreira militar e falar também sobre o Exército Brasileiro. Além disso aí, na segunda-feira, nós tivemos uma competição de tiro prático entre os órgãos de segurança pública. Nós tivemos, na terça-feira, uma exposição de material, uma exposição sobre o nosso batalhão na Praça da Bandeira, em Campina Grande. Então, o nosso objetivo é chegar o mais próximo possível da população, a população poder ver o nosso material, poder conversar com os militares. E na quarta-feira, nós tivemos a nossa formatura. E para quem não sabe, todas essas formaturas que são festivas, de solenidades comemorativas, vamos dizer assim, elas são abertas para o público, né? Então, qualquer cidadão pode adentrar ao batalhão, né? E a partir daí ele vai ver como é que é uma solenidade militar, vai participar ali. E para a gente é um enorme prazer estar recebendo a população, né? A população de Campina Grande já gosta muito de participar. E eu deixo esse recado para quem, às vezes a pessoa pensa que precisa de ter alguma credencial especial, mas não. Se está havendo uma formatura, que é um dia festivo para a gente, a pessoa pode adentrar o quartel, né, e assim ela participar da formatura. Eu estive lá na quarta-feira e vi que tinha muitos familiares dos soldados também, as famílias prestigiam, né? Sim, a população campinense, ela gosta muito das Forças Armadas, né? Eu fiquei muito surpreso com isso aí, fiquei muito feliz quando eu cheguei disso aí, que a minha intenção, a nossa intenção lá no batalhão realmente é cada vez mais se aproximar da população e se aproximar da Campina Grande e região. Além disso, que deve ser uma orientação geral, a gente percebe que o senhor gosta também desse intercâmbio com a sociedade, né? De se relacionar. Sim. O Exército está aí para servir, né? Servir o país, servir a população. E assim tem que haver essa interação, né? Hoje em dia, mais do que nunca, nessa era da informação, nós precisamos estar próximo da população e fazer com que essa população também esteja próxima de nós. Quando eu estava no Exército, eu dizia até ao doutor Evaldo Nóbrega, que ele acompanha aqui, foi militar também, aliás, foi do corpo médico do ex-presidente Figueiredo, que quando a gente viu uma mulher no quartel era uma festa, né? Sim, a partir do ano que vem já vai haver o serviço militar, né, inicial ali de recruta para as mulheres, para o corpo feminino. Então, vários quartéis vão estar recebendo já essas recrutas, né, no ano que vem. Isso vai aumentar a proporção da presença feminina nos quartéis. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque é o toque feminino ali na nossa atividade e vai aumentando essa participação das mulheres. Em situação de normalidade, normalmente um comando dura 2 anos. A sua expectativa é essa de ficar 2 anos? Eu ainda não defini isso, né? Eu acho que ainda está muito no início, mas a gente pode ficar 2 anos e prorrogar por mais um ano. Por mais um. Né? Quem sabe eu resolvo prorrogar por mais um ano. Muito bem. Coronel, eu quero desejar toda sorte. Espero lhe receber em outras oportunidades aqui. A Rede Ita, a TV Itararé sempre teve esse comportamento de trazer aqui os comandantes, faz parte também do nosso trabalho e nós somos parceiros de vocês. Obrigado, Paulo, pela presença, pela oportunidade, pelo convite. E eu agradeço e estou à disposição para quando houver outro convite, houver outra oportunidade, eu poder falar e me aprofundar em algum assunto que seja do interesse do telespectador. Muito obrigado. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades a todos e até lá.
Apoio Unifacisa. Venha torcer pelos novos talentos do forró na semifinal do Dom. Macilânia Medeiros, Matheus Paulino, Max Marcel, Maiara Lima, Micaele Barros, Nilson Matos, Silvânio Linsen, Sueli Brasil, Tainana Flor do Campo, Tiago Zion e o Alisson Altieri. Dom, temporada forró, dia 29 de abril, 8 da noite, no Teatro Facisa. Apoio cultural Musidom, descubra o seu dom musical. E Campina FM, grudada em você.